Olá, queridos amigos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Hoje traremos o tema Aura e Irradiação. Chamar nossos amigos. Suelen, boa noite. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Liliana. Boa noite a todo mundo. É um prazer estar com vocês novamente. Cristóvão, boa noite. Seja bem-vindo. Boa noite, Liliana. Boa noite, Sueli. Boa noite a todos que nos acompanham e que Jesus esteja sempre em nossos corações. Amém, que assim seja. Bom, meus amigos, mais uma vez, programa no ar. Agradecer a todos pela audiência, a todos que estão vendo, nos assistindo, mandando suas perguntas. Quem se sentir à vontade, tiver alguma dúvida, pode colocar lá nos comentários. Iremos responder a todos os comentários. Qualquer dúvida, qualquer dica, estamos aqui, abertos até para as reclamações. Tá certo? Whindersson Carvalho, olá, boa noite. Boa noite, internautas do todo o Brasil e do mundo, né? Nós estamos aqui mais uma vez, dando prosseguimento a esse programa tão importante, né? Que vai falar sobre a mediunidade. E hoje é um tema que promete, né? Isso, meu amigo Cristóvão, Sueli, né? E a gente sabe que essa questão aí desse tema aí é bem interessante, né? Porque Aura e irradiação. Mas a aura, na verdade, são irradiações energéticas, né? Que ocorrem a partir do espírito, né? O perispírito irradia, todo esse conjunto faz acontecer a aura, não é isso mesmo? Mas isso aí é com a Sueli que vai falar e o meu amigo Cristóvão. Muita paz, estamos no ar com a Liliana. Um abraço. Obrigada, Whindersson. É isso mesmo. Bom, quem vai tratar melhor do assunto serão os nossos expositores, Suelen Dantas e Cristóvão Ramos. Vamos lá. A primeira questão é para a Suelen. Suelen, o que é aura? Primeiro, a gente tem que se perguntar se Kardec falou sobre aura. Ele fala. Ele não fala a palavra aura, é aura, não é áurea, tá, gente? Aura é algo iluminado, é aura. E ele fala disso, mas ele fala de forma muito específica. Ele chama de atmosfera individual. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, capítulo 17, é que vai tratar mais especificamente sobre a aura. Só que ele chama também de forma diferenciada. Ele chama de halo energético, tuna eletromagnética. E como é que ele explica? Ele explica que cada célula ela possui radiação própria e formam, através de uma sinergia funcional, um fluxo não eletromagnético, mas também com uma carga de fluido animal, tá? Não sei se vocês lembram da aula passada, revisem lá os fluidos. Sabe que do fluido universal vem o fluido elétrico, vem o fluido animal, tá? E todo ser vivo, ele possui uma aura. Ele possui uma aura própria que lhe distingue. E nos seres humanos, seres pensantes, nós ainda acrescentamos algo mais nessa aura. A gente acrescenta o nosso pensamento, a nossa energia, os nossos sentimentos, nossas emoções. Se a gente puder comparar, a gente poderia comparar a aura numa questão de elétrica com um cabo de alta tensão. Existe um efeito nos cabos de alta tensão em que é denominado de efeito corona. Esse efeito se dá devido aos elementos minerais, chuva, alguns minérios em torno desse cabo. E eles começam a gravitar em torno desse cabo, criando uma iluminação. Você pode ver isso também em alguns metais. Essa imagem, se você colocar na internet para visualizar, você vai ver que ela vai ser muito similar à aura nos seres vivos.
Os seres inanimados, tá? A moeda, o papel, esse cabo de energia elétrica, eles não têm aura. Quem tem aura é ser vivo. E aí nós imantamos essa aura com esses pensamentos, com esses sentimentos, com essas emoções. E aí, lá na frente, a gente vai explicar mais um pouquinho como é que a gente consegue visualizar essa aura. E é importante a gente deixar claro que a aura, ela tem uma grande participação na nossa mediunidade inicial. Porque é através dela, e aí a gente vai também tratar sobre radiação aí lá para frente com o nosso amigo, ainda nesse programa, a gente vai conseguir trazer para perto de nós os nossos afins. Eles vão ver como é que nós nos portamos, quais são os nossos sentimentos mais íntimos e vão se aproximar da gente. E no início dos tempos, a mediunidade ela se dava muito mais por intuição do que de forma ostensiva. E com essa presença, né, aqueles que tinham bons pensamentos, bons sentimentos, recebiam auxílio daqueles seres mais elevados. E aqueles que nutriam ainda pensamentos primitivos, né, esses pensamentos em que ainda pululam na nossa mente o mal, a força de fazer o mal, recebiam a presença dos seres menos elevados, tal qual eles eram. É justo ou não é justo? A gente fala muito sobre justiça, né? Há algo mais justo de Deus do que a presença de iguais a nós para que a gente aprenda? Não é para nos punir, mas é para que a gente aprenda. Quando a gente está com alguém, se somos orgulhosos, alguém é orgulhoso do nosso lado, a gente vai entender como ser orgulhoso fere, porque o orgulho do outro também vai nos ferir, da mesma forma que ferimos com o nosso orgulho. Olha como Deus é misericordioso e bondoso conosco em sua lei. Obrigada, Suelen. Só para complementar um pouco do que você falou sobre a aura, o Whindersson ele já iniciou explicando sobre a aura que no desencarnado ela se manifesta somente pelo perispírito, certo? Agora, no encarnado, ela vai fazer uma junção das nossas células físicas junto com o nosso perispírito, e aí sim ela vai se manifestar. Então, fica um combo aí, né? Existe um combo. Encarnados, essa duplinha aí. As células físicas com o nosso perispírito, que faz a junção da nossa aura. Desencarnou, é só o perispírito que comanda. Dependendo das nossas emanações, como a Suelen disse, os nossos pensamentos, o círculo que nos rodeia também influencia bastante, o ambiente, né? Mas, Whindersson, você gostaria de acrescentar algum comentário? Questão sobre a... Interessante é que... Interessante é que a gente vê muito isso na Igreja Católica, né? Nas imagens onde eles colocam naquele santuário, né? Aquele halo arrodeando a cabeça daquele santo, né? Que eles cultuam como santo, na verdade. Eu não sei se a Sueli lembra desse aspecto, né? Então, na verdade, a gente consegue ver. Agora, para ver isso aí espiritualmente, eu acho que precisaria de algo, né? Que talvez a gente não vá conseguir de imediato. Acho que os videntes já conseguem ver essa aura, né? Como se fosse esse halo envolvendo o ser. Mas vamos ver se sai alguma coisa por aí, né? Ótimo, Whindersson. Bom, Cristóvão, com você. Acho que você vai trazer um pouquinho sobre isso, né? As diversas formas de enxergar a aura. Vejamos bem, meus irmãos. Nossa irmã, nosso irmão, eles já anteciparam que é possível nos tempos de hoje alguns irmãos, né, portadores da faculdade mediúnica de vidência e de clarividência, muitas vezes eles conseguem, pela providência divina, que permite, muitas vezes eles veem algumas camadas em torno das criaturas
demonstrando o seu estado de espírito, né? As nossas emoções é como se fosse um GPS em tempo real, localizando como realmente estamos em condição de espírito. E é fácil de entender. Quantas vezes a gente não vê as pessoas brilhando, iluminando por sua demonstração íntima de amor, por suas intenções preciosas para realizar o bem. Quando assim estão, a aura em torno dessas criaturas faz transparecer as cores. E são diversas cores, são diversas camadas. Então, é um retrato que faz com que os clarisvidentes e os videntes enxerguem a condição que se encontra as criaturas. Como também quando a gente percebe o semblante de tantas pessoas, quando estão doentes, quando estão ali desejando o mal, quando estão realmente planejando, infelizmente, direcionar esse mal às pessoas, os clarisvidentes enxergam isso. Então, é uma fonte que transparece a nossa real energia e qual sentido queremos direcionar. E muitas vezes direcionamos a nós mesmos, por desaceitação da própria vida, por estar desejando a queda do próximo, por estar arquitetando que as pessoas venham a se prejudicar, o popularmente dito, as vantagens da vida. Então, a gente pode falar o que quiser, mas não já disseram assim popularmente, as energias não enganam. Porque justamente as energias é o que realmente, interiormente, está transparecendo o que estamos desejando, quais são as nossas intenções e o que queremos das pessoas. Um palestrante, muitas vezes ele está lá, ele está revestido de boas intenções através dos seus estudos e esforços a direcionar o público que ali está presente. Então, nós podemos ali enxergar, nesse palestrante, que a aura dele está totalmente em camadas salutares, porque seu perispírito está irradiante de boas intenções. Retorno para você, Liliana. Muito bom, Cristóvão. Sueli, você gostaria de fazer algum comentário sobre isso? Sobre as diversas formas de enxergar a aura? Eu gostaria de salientar que nós tanto podemos enxergar a aura através da clarevidência, e aí não tem uma interferência de um espírito, tá? É uma capacidade anímica, ou a gente pode ver através da vidência. A vidência é uma capacidade medianímica. Eu tenho ali a interferência de um espírito me orientando naquele processo de visualização, tá? A vidência é uma das mediunidades mais sensíveis de sofrer alteração. A clarividência é muito mais, porque já que você não tem uma interferência de um espírito, no caso, nós como kardecistas recebemos o auxílio de um mentor nesses processos a nos orientar, alguém mais elevado do que a gente, nós colocamos ali um misto também da nossa personalidade, da nossa psique. Então, eu vou avaliar aquilo segundo a minha capacidade do ego. Eu vou fazer julgamentos que refletem a minha capacidade do ego. Por exemplo, eu posso observar manchas de cores diversas, como o Cristóvão falou. E essas manchas não vão refletir necessariamente o estado vibratório permanente de um espírito. Elas vão refletir apenas seu estado emocional naquele momento. Se eu não faço esse discernimento, eu faço julgamentos sobre aquela pessoa.
E quando você tem um espírito lhe auxiliando, você é capaz de discernir se aquelas manchas, se aquela cor turvada, que normalmente a gente vê, por exemplo, em questões de saúde, em questões de doença, aquilo corresponde a uma enfermidade já implantada, já concretizada ali naquela aura, desculpem, ou se aquilo ali é um reflexo de um estado emocional passageiro. Então, há essas duas diferenças e a gente precisa ter bom senso e discernimento em olhar, ressaltando sempre que não importa o que vemos no outro. Como trabalhadores do Cristo, nós temos o dever de auxiliar. As pessoas que chegam adoecidas à casa, elas precisam ser acolhidas. O nosso papel não é de repulsa. Eu digo isso porque, muitas vezes, na sensibilidade, nós sentimos intenções, nós vemos telas, vemos grande parte do que a pessoa esboça em si, e por mais que nos cause uma certa aversão, que muitas vezes causa, ou até medo ao médio, ele consegue sentir algumas... Tem situações, por exemplo, em que determinados sentimentos, antes mesmo que eu olhe para a pessoa, o entrelaçamento da aura, minha com a daquele outro ser que está passando por mim, ela se entrelaça, mas ela não se mistura, tá, gente? Se entrelaça, mas depois, com a distância, ela vai se dissolvendo. Então, nesse entrelaçamento, a gente consegue sentir intenções de conotação sexual, intenções mais agressivas, muitas vezes de violência, e muitas vezes me dá a palpitação naquele momento, ou simplesmente uma tela mental se abre na nossa mente, fruto do pensamento aurido daquele ser que foi lá pedir ajuda em nossa mente. Nós conseguimos ter esse discernimento. E em você, que, nossa, olha, eu não tenho essa ostensividade, mas você sente. Você que não tem ostensividade, você tem sensibilidade. Tem pessoas que lhe causam bem-estar, não tem? E tem aquelas pessoas que lhe causam mal-estar, que você não aguenta estar na presença dessa pessoa. Não é nada mais, nada menos do que fruto da áurea e da irradiação dessa aura. É assim que funciona. É isso, Liliana. Muito bom, Sueli. A tal da simpatia e da antipatia, né? Automática. As nossas auras se cruzam e a gente automaticamente, por essas qualidades particulares que temos da nossa aura, repelimos ou atraímos não só seres encarnados, como os desencarnados. Próxima questão é para você. Continue aí. A aura e saúde. Aura e obsessão. Como funcionam? Primeiro, me lembrei agora que eu queria pedir para quem estiver nos assistindo, se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários. A gente pode trazer novamente essas perguntas nos programas lá para frente, apontamentos, como a Liliana falou. Incrementem o que vocês estão pensando para que a gente possa rechear essas aulas com maiores informações e seguindo o norte do que vocês querem que a gente responda. Tá certo? Bem, aura e saúde. Como eu comecei no comentário anterior, é preciso entender que os distúrbios transitórios e os permanentes, eles aparecem na nossa aura. André Luiz, ele cita assim, olha, nas reentrâncias e ligações sutis dessa túnica eletromagnética de que o homem se entraja, circula o pensamento, cobrindo-a com vibrações e imagens de que se constitui. Aí exibindo em primeira mão as solicitações e os quadros que improvisa antes de irradiá-los ao rumo dos objetos e metas que demanda. Quando você pensa, antes mesmo de você falar, esse pensamento, ele se irradia na atmosfera que lhe circunda, onde ele é observado por entidades benfazejas e entidades menos elevadas. Ou seja, como é que você vai se esconder de um obsessor se ele está vendo, não ouvindo o que você fala, ele está vendo suas reais intenções. Ele está vendo se você realmente mudou, se tem a intenção real de mudar, ou se está sendo hipócrita,
diante de uma ideia nova, diante de um sentimento. Então, não é só frequentar o centro espírita. É realmente ter a intenção de se modificar. E aí, nesta tela mental, aparecem os objetos do nosso medo, da nossa ansiedade, das nossas angústias. E que perfeição para os nossos irmãos é receber de primeira mão as nossas fraquezas. Assim funcionam os quadros obsessivos. Basta assistir, como se fosse uma televisão, um programa. O programa hoje é Suelen. Vamos assistir como é que funciona a mente de Suelen. Vamos assistir quais são os pontos fracos, onde amanhã eu posso feri-la de modo direto ou indireto. Quais são os maiores medos que Suelen tem de perder? Olha como Jesus traçando o caminho de renovação de fé, a fé que move montanhas, a resignação. Ele nos mostrava como nos livrarmos das obsessões. Por isso que precisamos ser tão sinceros na nossa reforma íntima. Da mesma forma com relação à nossa saúde. Hermano Pires, ele diz que a leitura da aura é uma técnica de avaliação para o futuro. Da mesma forma, Paulo César Frutuoso. Os médicos do futuro, eles vão poder, observando o indivíduo que vai chegar lá na clínica. Vamos dizer, você chega numa clínica, hoje você diz a sua sintomática. Vocês imaginem um médico do futuro podendo olhar para você no seu corpo e já ver os pontos enegrecidos. Porque a gente consegue ver. Eu vou relatar de forma bem breve situações que aconteceram comigo, que eu consegui observar uns pontinhos na próstata, pontinhos no pulmão, e às vezes como quem não quer nada. Às vezes eu nem conheço a pessoa, puxo uma conversa do nada e pergunto, mas como é que está a sua saúde? Você fuma? Só para avaliar se o que eu estou vendo tem correlação com aquilo que é a vida da pessoa. Olha que interessante. Agora, por favor, se forem conversar comigo, não fiquem imaginando que eu estou avaliando vocês o tempo todo, não, viu? Mas olha só como esse estado emocional, o estado emocional também, gente, como reflete, principalmente no nosso estômago, a ansiedade. Dá para ver, fica turva a região do chakra, como se o resto tudo fosse brilhante, da mesma forma que vocês estão me vendo, e a gente colocasse uma lente de um óculos embaçada, só em cima daquele órgão, do estômago. Dependendo das emoções das pessoas, a gente vê relacionado a cada tipo de órgão, porque os chakras também estão ligados a determinado número de órgãos. E existem doenças que têm uma lesão permanente no perispírito. A gente consegue vê-las com a cor mais forte, mais escura na aura. Olha que interessante que a gente pode, lá no futuro, iniciar nossos tratamentos relatando para a pessoa diretamente, olha, isso aqui, você está observando essa conduta? Como é que você está com relação ao medo, à tua ansiedade? Então, esses são os tratamentos do futuro. Hoje, infelizmente, só aí, mas por que isso não chega hoje? A gente está preparado para isso hoje? O que é que a gente mais quer hoje? O Brasil é o segundo país em consumo de remédios para tratamento psiquiátrico do mundo. Você vai falar numa ansiedade e a pessoa já quer tomar Rivotril. Não dá para falar para a pessoa, olha, enfrenta essa ansiedade, qual é o seu medo? Por que você está numa zona de controle? Olha o detalhe, e eu não estou dizendo que é 100% das pessoas. Por favor, prestem atenção que existem as exceções, como, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade ela é muito fruto do controle, da necessidade de controle. E isso enseja e causa o nosso problema de pressão. Eleva a pressão. E você vê na pessoa com ansiedade, a áurea ela fica num movimento extremamente rápido. Os chakras começam com uma rotação mais rápida e as cores é como se elas ficassem turvadas integralmente. E por aí vai, né? A gente vai especificando à medida que a gente for tratando mais do tema. É isso, Liliana. Muito bom, Sueli. Lembrando também que a nossa aura, como a Suelen falou, determina o estado de saúde emocional. Se a gente tem alguma doença do sistema nervoso que vai alterar a nossa aura, mas a gente também pode refazer, restabelecer essa aura. Certo, Su?
há remédio para a nossa aura também. Bom, Whindersson, você quer comentar alguma coisa sobre isso, a questão da saúde, do estado emocional, nessa questão da aura, alimentação também, né? Com certeza que é o termômetro, né? É exatamente esse estado espiritual, emocional que cada um de nós trazemos. Então, é como diz André Luiz, né? O halo vital, que é a mesma coisa da aura, né? Quando a pessoa tem uma aura fechada, né? Vamos usar esse termo, isso fica mais fácil da gente compreender. Porque nós temos uma passagem do Evangelho, por exemplo, está lá em Lucas, me parece que é 11:42, em que Jesus vai àquela casa e encaminha um espírito que naquela época não chamava-se de obsessor, né? Esse termo obsessor é uma coisa nova, veio com a codificação. Jesus chamava de espírito imundo, né? O espírito mau, o demônio, toda pessoa que se encontra ainda naquele mal, né? Então Jesus afastou aquele espírito imundo para lugares áridos, né? Como diz o Evangelho. Só que certamente essa pessoa estava com a sua aura fechada, né? Vamos dizer assim, e não absorveu realmente o benefício daquele encaminhamento e resolveu voltar para aquela casa, né? Chegando naquela casa, encontrou, aí eu vou colocar esse termo, um termo nosso, né? Uma aura fechada naquela casa. Aí trouxe mais 7 espíritos pior do que ele, e ali se estabeleceram. Então você veja como é importante essa questão dessa aura, né? Esse ambiente, o nosso estado espiritual está sempre voltado para a reforma íntima, para poder realmente a gente ter saúde, tanto material como espiritual. Mas eu estou tomando lugar aí da Sueli, que é dela esse assunto. Eu apenas me lembrei dessa passagem do Evangelho. Muito bom, Whindersson, maravilhoso. Obrigada. Bom, Cristóvão, com você agora. O que é irradiação? Vejamos bem. Radiação é um conjunto de fluidos mentais que possamos direcionar a uma pessoa, ou a um coletivo, ou a um ambiente. Normalmente, quando as pessoas não podem ir aos centros espíritas, suas mães, seus pais, suas esposas, seus maridos, roga ali naquele momento a Jesus e a espiritualidade que realiza o trabalho para fazer uma vibração à distância. Então, uma junção de forças mentais, amorosas, emanadas, são direcionadas a essa pessoa que muitas vezes se encontra em leitos dolorosos, nas enfermarias hospitalares, como também em leitos dentro do próprio lar. Meus irmãos, a radiação é quando a gente nos permitimos unir nossos melhores sentimentos. Quando a gente nos deixa florir as nossas boas intenções através da fé, direcionando alguém. Estamos irradiando a nossa boa vontade, unida, muitas vezes, com as assistências dos nossos amigos espirituais. Quando nós estamos simplesmente num grupo de oração, que lá tem uma pessoa que muitas vezes nem conhecemos, mas está pedindo ali vibrações direcionadas ao seu ente querido, que está hospitalizado. É nesse momento que nós manifestamos, através da fé, essas irradiações, a se direcionar a este ambiente
e a esta pessoa. Agora imagina tudo isso numa junção de forças, porque normalmente a fé nos faz direcionar a Jesus. E ao nosso lado estão nossos sempre amigos, mentores e guias espirituais, espíritos afins, que também ali coloca a sua participação. E muitas vezes daqui a outro estado, a outra cidade, a outro país. E quando a gente crê que Deus, que Jesus pode encaminhar os recursos direcionados àquelas criaturas que ali estão sendo solicitadas, chega. Mas nos falta fé, nos falta crer. Que quando a gente está focado o pensamento em Jesus, a gente tudo pode, porque tudo é possível quando a gente crê. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. O Cristóvão colocou agora sobre a irradiação. O que é a irradiação? E eu queria saber quais as condições de quem irradia. Quem pode? Como fazer, como proceder para a gente fazer uma irradiação em nome de alguém ou de uma situação que esteja à distância, como ele colocou aí. Tá. Primeiramente, ressaltar que todos nós irradiamos. O que irradiamos é que é diferente. Se você vive numa atmosfera de medo, criado por você mesmo, você vai irradiar medo. E vai atrair circunstâncias de pessoas que podem vir se locupletar, tirar vantagem desse medo. Olha que você está atraindo para você justamente aquilo que você está irradiando. Não é interessante? Não adianta você tentar se proteger se você não protege o que você pensa. Nós somos o que pensamos. Então, se você não quer atrair para você... Gente, eu não estou dizendo para você, não, então eu vou ter a plena confiança, vou deixar as portas da minha casa abertas de que nada vai entrar. Não, seja previdente também. Não é? Você não consegue dominar completamente a sua mente, nem domina as circunstâncias à sua volta. Você está num mundo de provas e expiações. Contudo, preste atenção no que você está irradiando, até porque as circunstâncias das pessoas que vão chegar até você vão ser por afinidade com o que você está irradiando. Se você quer irradiar coisas boas para os outros, então a primeira coisa que você tem que fazer é transformar em si mesmo os sentimentos que você está irradiando. Vamos lá. Eu quero paz e tranquilidade, mas eu estou irritada. Como é que eu vou conseguir irradiar essa paz e tranquilidade? Eu preciso sentir a paz e a tranquilidade dentro de mim. Eu preciso me entregar à oração, eu preciso me entregar à meditação, eu preciso compreender a resignação diante de um processo doloroso e difícil. De que adianta eu estar o tempo todo palestra, centro, missa, culto? Ai, me ajude. Prestem atenção como as pessoas se afastam. Normalmente, as pessoas se afastam se elas não têm uma compreensão de que devem permanecer ali por razão para ajudar, de pessoas que estão o tempo todo se vitimizando. O tempo todo, ai, me ajuda, ai, como eu estou sofrendo, ai, como... A gente sente um incômodo. A gente sente um incômodo com isso. A gente da casa que já tem a maior razão, um exercício maior da nossa razão, não. Vamos modelar isso e vamos começar a racionalizar. Vamos ajudar essa pessoa para ela sair desse estado vibracional que ela se encontra. E aí, eu melhorando a mim mesma, aumentando minha frequência, a amplitude dos meus pensamentos, aula número 1. Aí eu começo a melhorar os meus pensamentos. Aí eu vou irradiar amor, eu vou irradiar bons pensamentos, eu realmente vou me sentir consternada quando eu for assistir um programa de TV, um programa policial, que eu inclusive evito, porque quando a gente está assistindo um programa policial, aquela raivinha que a gente sente ali, muitas vezes da circunstância que aconteceu, sem entender todo o contexto daquela circunstância,
sem analisar todas as verdades daquilo ali, aquilo baixa a minha frequência vibratória. Na hora que eu estou sentada ali em frente da televisão e eu vejo aquela cena acontecendo, ao invés de me sensibilizar com quem sofreu a cena e também com o criminoso, ele tem que punir, ele tem que ser punido, ele tem que pagar, é a lei da terra. Antes de cumprir a lei de Deus, a gente vai cumprir a lei da terra. Mas eu preciso estar em boa vibração, em boa sintonia. Se naquele momento eu observo e entro em oração, meu Deus, que essa família seja confortada, que essa mãe que perdeu esse filho possa ser amparada, que essa pessoa que sofreu essa agressão possa ser envolvida no teu amor, dá a ela um estímulo de fé, de coragem. Olha a diferença de radiação. Ou eu estou ali na frente e estou assistindo, eu espero que aconteça a mesma coisa com ele. É bem feito, era para ser punido mesmo, era para sofrer espancamento ali coletivo. Olha a diferença de uma irradiação para outra. É desses detalhes, minha gente, que a gente precisa ter consciência. São essas pequenas coisas no dia a dia que vão fazer a diferença no todo. Não é simplesmente eu estar o dia todo sem vigilância, irradiando qualquer coisa à minha volta, em todos os ambientes, porque eu irradio. Você já ouviu falar do efeito manada? Olha que interessante, do efeito manada, não importa a opinião individual que nós temos, a maioria das pessoas, ela sempre vai com o coletivo. A irradiação, ela corre mais ou menos similar. Se eu chego num ambiente e eu começo ali a irradiar a intolerância, eu estou bem irritada numa fila de banco, eu não preciso falar nada. Estou ali irritada em essa demora. Ai, que raiva, eu queria que esse povo fosse demitido. Olha o que eu começo a irradiar. Prestem atenção. Observem para ver se as pessoas à sua volta não vão começar a ficar irritadas do mesmo jeito que você estava. E você acha que não tem responsabilidade sobre essa irradiação? Vai responder. Do mesmo jeito daquele que incentiva. É isso aí, Liliana. Muito bom, Su. É isso, gente. É uma sequência, né? Precisa ter uma técnica, como a Sueli apresentou. A gente precisa se preparar até para irradiar o que desejamos para alguém, em concentração, um ambiente calmo, tranquilo, onde a gente vai ceder a nossa disposição, tempo, pensamento, coração. Primeiro, a gente se une ao espiritual, a Deus, aos bons espíritos, e depois a gente começa a solicitar a eles a ajuda necessária para quem quer que seja. Vale lembrar também que os grupos, geralmente, quando a gente faz um grupo de orações para determinadas pessoas enfermas, por exemplo, como aconteceu muito na época da pandemia, né? A questão do horário determinado, que hora que vai começar. Gente, isso é muito importante. Que o grupo esteja ali, junto, agindo em benefício de alguém, conta muito, conta muito. É o que a Sueli colocou, o efeito manada. Então, toda essa irradiação que a gente vai mandar, se um já é bom, 10 imaginam que não pode ser feito. Né? Mas vale lembrar também que não é porque a gente pediu que tudo que a gente pediu vai ser atendido por Deus no plano espiritual, porque depende muito de quem está recebendo. O estado emocional que ele está, o momento que ele está para receber. E tem a questão do merecimento também, né? O processo evolutivo que ele está passando, às vezes o que ele está passando naquele momento é necessário para a evolução dele, e não há o que a gente faça de irradiação que vá determinar uma mudança naquilo, porque às vezes aquilo foi determinado porque, infelizmente, nós ainda precisamos sofrer para aprender muitas vezes, certo? Então, às vezes, o males realmente vem para o bem. É aí que a gente aprende, certo? Ainda estamos nesse processo de transição e, com certeza, viveremos no momento que não precisamos mais sofrer para aprender.
certo? Gente, chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostaria de agradecer a todos que vão nos assistir daqui a pouquinho, a quem vai nos assistir amanhã, e a presença de todos vocês, Suelen, Cristóvão, Whindersson. Deixem o seu boa noite e o meu beijo para todos vocês. Suelen. Boa noite, pessoal. Fiquem na paz de Jesus. Lembrando que Jesus falou da Aura, chamando ela de túnica nupcial, viu? No festim de bodas. Então, vistam a túnica nupcial de vocês, construídas fio a fio, dia a dia, durante essa existência. Muito bom. Cristóvão. Queridos irmãos, estamos agradecendo novamente por mais uma oportunidade que vocês nos concedem. Tudo o que aqui realizamos é na intenção de levar para vocês a nossa melhor irradiação. Que a gente possa se revestir de radiação generosa pelo exercício da gentileza. Que Jesus possa estar sempre em cada um de vocês. Muito obrigado. Obrigada. Whindersson, com você. Só para fechar. Muito bem. Você. Como nós vimos aí, a respeito da irradiação, né, que nós sabemos que é uma força, né, uma força mental que projetamos até a distância para ajudar as pessoas com o nosso sentimento, com as nossas emoções, com os atos, né, como o Ben-Sueli falou. E a prova disso é que é importante demais a questão dessa irradiação, e a gente vê essa irradiação na oração. Você vê que Jesus Cristo esteve lá no Monte Tabor, ele usou a irradiação, a oração, ele rezou e aconteceu realmente o fenômeno da materialização. É importante demais, a gente não pode deixar de lado essa força, né, através da irradiação, para projetarmos os nossos sentimentos de amorosidade. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Obrigado e aquele abraço grande. Que assim seja.